não tenho que ouvir essa música, não gosto dessa música porque não sou dessa geração. Enquanto não era mãe, vendo, né, a forma como os outros lidavam com seus filhos, eu tinha uma visão. Eu queria educá-los da mesma forma que eu fui educada. É óbvio que ofertando a eles algumas coisas que na minha época foram mais difíceis, que o acesso ainda não era tão maior. Cada geração tem características muito específicas. As pessoas nascidas, por exemplo, nos finais da década de 60 e início da década de 70, são da geração X. Aqueles que nasceram nos finais dos anos 70 e por toda a década de 80 são pessoas da geração Y. Aqueles que nasceram na década de 90 até o ano de 2009, 2010 são marcados como pessoas da geração Z. E de 2010 até atualmente são da geração Alpha. Se fosse, por exemplo, da geração X, eles tiveram um contato ainda muito pequeno com a tecnologia. Essas pessoas da geração X, eles vieram de um pós-guerra, né? Eles nasceram ainda anos próximos da Segunda Guerra Mundial. Questão da liberdade de expressão, da comunicação, da educação, do fator educação, o acesso às escolas, a própria relação com os pais ainda era muito difícil, porque o diálogo ainda não era uma marca da época. A democracia ainda não era algo com tanto valor. Geração Y, que são aquelas pessoas nascidas nos finais da década de 70 e da década de 80, as pessoas elas já nasceram meio a uma tecnologia um pouco mais avançada. Os meios de comunicação eles já afloravam como uma forma mais positiva na comunicação, e também com a chegada da democracia começava-se a dialogar, o pai e a mãe, já aquele olhar hierárquico que existia com tanta força nos anos 60, nos anos 70 da geração X, ele já vinha com um pouco mais de flexibilidade para a geração Y, fazendo com que esse olhar e essa relação pais e os filhos fosse um pouco mais tranquila, facilitando o diálogo. Com a chegada da geração Z, que foi aquela geração que veio nos meados dos anos 90 até os anos 2000, além de serem pessoas muito criativas, vivas para o mercado de trabalho, porque elas sabem aliar muito bem o trabalho e o lazer. Então, essas pessoas, elas têm um poder criativo muito grande, pelo fato delas terem nascido exatamente no berço da tecnologia. Foi na geração Y em que se abre esse mundo de possibilidades, de conhecimento, de formação, de informação, mas também abre-se uma nova janela em que, principalmente, escola e os pais devem ter um pouquinho mais de cuidado. É nessa geração em que os jovens eles têm um pouco mais de dificuldade em comunicar-se. Analisemos o seguinte: a partir do momento em que a internet surgiu, as pessoas deixaram esse vínculo mais comunicativo do olho no olho, da conversa, e passaram a se comunicar muito através do telefone, através do e-mail, através da rede de internet. Isso tem feito com que jovens cada vez mais usufruam de aparelhos celulares, principalmente com seus fones de ouvido, que eles cada vez mais se fechem em seus mundos, e eles sejam altamente resistentes a críticas, e também como fruto desse fechar-se em seu mundo, que foi exatamente nessa geração em que iniciou-se o uso de maiores problemas emocionais. Maior número de pessoas com um emocional muito debilitado, muito fragilizado, se frustram, elas inclusive deixam de vivenciar seus sonhos, deixam de lutar pelo que elas desejam por medo de se frustrarem e por medo de não conseguir, como consequência na sua vida, na sua relação com as outras pessoas, na sua produção como profissional, como estudante. Depois dos anos de 2010, a gente chega então na geração Alpha. Essas crianças da geração Alpha, elas são consideradas a geração mais criativa, mais inteligente, pelo fato de que nasceram digitais. Então, hoje, se a gente comparar, por exemplo, uma criança que
pega num aparelho celular, desde muito pequeno, com 1 aninho de idade, ele já consegue utilizar esse acessório, esse aparelho. Coisas que a geração X, a geração Y, por sua vez, tinham muitas dificuldades. Naquela época, obviamente, o acesso a esses aparelhos era muito pouco. Essas crianças, elas já nascem no meio desses aparelhos, um acesso muito grande. Na escola, em casa, na rua, exatamente na geração alfa, em que as relações elas se mantêm de forma menos hierárquica e mais horizontais, hein? Que se apresentam formas de ensino inovadoras, formas de ensino em que as diferenças são valorizadas de forma mais intensa, sem padrões. Nessa geração há questionamentos, há necessidade do erro, há necessidade da frustração como um enriquecimento, como uma forma da criança perceber que dentro do seu erro, que dentro dessa frustração, há uma forma dela crescer, há uma lição de vida que é necessária para ela conseguir se conduzir e reagir diante dos conflitos. A geração alfa é a geração tecnológica, a diversidade, a geração da liberdade, da originalidade, das possibilidades, que se forma mais consciente, junto também com a geração Y, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as questões sociais. Porém, o que eu gostaria mesmo de chamar a atenção é que um dos fatores mais importantes, gente, é que nós não podemos deixar, principalmente enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, avô, avó, enquanto escola, enquanto sociedade, deixar de lembrar sempre às nossas crianças, aos nossos jovens, que o importante em tudo isso é que as gerações dialoguem. Não podemos esquecer que essas crianças que nasceram na geração alfa, elas nasceram no meio digital. Então elas não conseguem enxergar as dificuldades que a geração X, por exemplo, enfrentaram. Para ir à escola, as dificuldades de alimentação, as dificuldades de democracia. Não conseguem enxergar as dificuldades históricas que foram vivenciadas. Havendo esse diálogo entre o avô, o bisavô, o neto, o bisneto, entre o pai e o avô, entre o pai e o filho, nessa conversa de gerações, nessa relação que hoje está tão perdida, que certamente vai haver uma troca de conhecimento histórico, social, cultural, econômico. O mais importante de tudo isso é que a gente não vai estar contribuindo para uma geração e coisas pequenas possam ser vistas como horrores, coisas imensas, e assim alimentando cada vez mais crianças e jovens com psicológicos, com emocionais, cada vez mais fragilizados.